Tá desligado o seu aí. Oi, foi? Tá, tá só testando, né? Muito bom dia, feliz sábado. Estamos começando mais uma Escola Sabatina transmitida. E hoje a nossa classe está aqui. Estamos felizes, a nossa classe, uma parte dela, né? Alguns não puderam estar aqui hoje, mas a gente está feliz por estar aqui com vocês nesta manhã. Eu gostaria que os que estão aqui se apresentassem ali, a Viviane, todos conhecem a Vivi. Feliz sábado para vocês, que vocês sejam bem-vindos e continue aí estudando a lição da Escola Sabatina. Muito bom. Hoje nós temos o privilégio de receber aqui o Roberto. Roberto é nosso querido, amado Roberto, esposo da Pabline, e nós pegamos ele aqui hoje. Gostaria que o Roberto desse o seu bom dia, Roberto. Eu também senti como um privilégio estar aqui com vocês. Então, bom dia a todos, um feliz sábado. E aí vamos conversar um pouquinho o que nós estudamos durante a semana. Aqui tem a irmã Lucelma, membro da nossa classe. Seu bom dia, irmã Lucelma. Bom dia a todos, feliz sábado a todos, e meu nome é Lucelma. Aqui o Estênio, todo mundo já conhece o Estênio, dê o seu bom dia, Estênio. Bom dia a todos os irmãos, que Deus possa nos usar nessa manhã para podermos compreender a verdade do Senhor. Bom dia a todos, meu nome é Germi, estou aqui participando da Escola Sabatina e aprendendo com os irmãos aqui. Bom dia a todos. Muito bem, meus irmãos. Está conosco nessa manhã a Aparecida Batista, a Vanessa Montalvão, a Cleusa, está lá na fazenda, né, Cleusa? Muito bem. Irmã Maria Elza, Marcelo Mendonça, a Cleide Vieira, Eduardo, está lá na fazenda, né, Eduardo? E o Valnei Batista. Sejam todos bem-vindos, irmãos. Essa é a nossa classe transmitida da Escola Sabatina e a maior classe aqui da igreja. Eu vou pedir o Roberto para que faça a oração para a gente iniciar o estudo desta manhã. Vamos orar então. Querido Deus, que privilégio para nós, que honra estar na sua casa. E nesse momento nós vamos aqui conversar um pouco do que nós estudamos. É certo que aqui o tempo é muito corrido, mas a gente quer aprender um pouco mais do Senhor. Pedimos o Espírito Santo, pedimos a orientação do Senhor, a direção, a iluminação e o poder do Senhor sobre nós. Que agora a gente aprenda um pouco mais e nos aproximemos mais do Senhor. Agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. A nossa lição desta semana, a lição de número 4, trouxe o tema Testemunhas de Jesus. Testemunhas de Jesus como Messias, né? A gente vai ver aqui algumas testemunhas e João Batista sendo ali aquele que preparou o caminho para que Jesus fizesse seu ministério, né? E o nosso verso áureo aí de João 3,3, eu gostaria que a irmã Lucelma lesse, por favor, irmã, o nosso verso áureo desta semana. Em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não poder ver o reino de Deus. Então, a nossa lição aí trouxe essa gravura aí Sempre a lição traz uma gravura, trouxe essa gravura aí. Eu gostaria que o Roberto fizesse uma introdução, por favor, Roberto, à nossa lição. Pela gravura? Falando essa gravura aí. Quem gosta muito dos desenhos é a Pablina, minha esposa. Ela fica olhando os desenhos e admirando os desenhos. Mas nós estamos comentando aqui, né? Jesus, ele é o Cordeiro, né? Que passou pelo Calvário, mas está lá no rolo sagrado. Ele está escrito no rolo sagrado como Cordeiro. E aqui no Novo Testamento ele se revela como Messias. E aí ele se mostra, e também até o Calvário, ele ainda continua como ovelha até o Calvário, mas depois ele se revela como Messias no ministério dele. Mas a gente vê que esse rolo aqui certamente é uma referência ao Antigo Testamento, quando ele se mostrava ali nos tipos, né, do santuário. E aí a gente viu mais ou menos assim. Pode ser que tenha uma leitura maior e mais ampla disso, mas rapidamente falando é isso aí. Muito bem. A gente percebe, a lição falou sobre essas testemunhas que foi João, foram os discípulos, né? Entre eles Natanael e o fariseu, né? O Nicodemos e tal. A gente vai falar sobre isso aqui ao longo da lição. Mas a gente percebe que naquela época que Jesus veio, existiam muitas pessoas que se colocavam como Messias, né? Muitos se diziam Messias e João, de repente João aparece ali pregando que ia vir alguém e tal. O testemunho de João aí, Stênio, o que você gostaria de falar para a gente nessa parte aí do testemunho de João, como João
se portou. João era muito, poderia dizer que era uma pessoa famosa naquela época, né, por ser quem estava preparando o caminho. E os discípulos de João, como eles se portaram quando foi apresentado para Jesus? O que você gostaria de nos ajudar nessa parte aí? Antes de eu dar a resposta da sua pergunta, eu só queria dizer assim, eu estudando essa lição, eu fiquei fazendo a seguinte pergunta para mim. O que seria mais importante? O que Jesus veio fazer ou quem ele era? Porque quando a gente estuda o contexto da lição, a gente encontra a lição demorando mais em apresentar quem era Jesus do que o papel pelo qual ele veio fazer. Parece intrigante isso aí, né? Porque o principal objetivo, o principal trabalho de Jesus era o quê? Salvar a humanidade. Era ser o cordeiro, era ser sacrificado, era morrer no nosso lugar. Mas aí você vê a lição demorando em apresentar quem era Jesus, né? Parece que leva a gente a entender que era mais importante saber quem era do que o que ele veio fazer. Mas era o contexto que estava na época. Quantos messias tinham surgido, falsos messias. Então, quando o Messias veio, as pessoas ficaram o quê? Confuso. Por isso que você vê Jesus gastando mais tempo em apresentar quem ele era do que o seu verdadeiro papel, que era morrer no nosso lugar. Que a gente vê aí, ó, Jesus se auto-revelando através da fala, a gente vê Jesus se auto-revelando através dos milagres, e nessa semana a gente vê Jesus se revelando através do quê? Das testemunhas. Então, viu o tanto de tempo que Jesus está gastando só para apresentar quem ele é, para convencer as pessoas de que ele era quem? O Messias. Porque as pessoas já estavam desgastadas de tantos Messias que havia surgido e eram falsos Messias. E uma dessas testemunhas, Cleito, que é em cima do que você colocou aí, quem era João Batista, né? Segundo a Bíblia, era a voz do que clamava no deserto, né? Quando se fala a voz do que clama no deserto, parece que é alguém que está o quê? Solitário, sozinho, parece estar abandonado. E essa era a vida de João, né? João vivia onde? No deserto, isolado da sociedade. Mas João tinha um trabalho importantíssimo, que era o quê? Preparar o caminho do Messias, né? Então você colocou, quem era João? Como é que ele se comportava diante de tudo isso? Eu até comentei ali na classe de professor, pensando assim, João era um ser humano, ele foi preparado desde o ventre da mãe para poder vir abrir o caminho, desbravar o caminho para que o Messias viesse, mas não podemos esquecer de que João era um ser humano. Como qualquer um de nós, correria o risco de pecar, de cair, de se rebelar. E aí, as pessoas chegam para João e procuram assim, quem é você? Você é o Messias? Você é Elias? Eu fico pensando assim, se essa pergunta fosse feita para mim, eu estando onde João estava, porque João era comparado, é como se fosse um rabino, tinha discípulos, tinha quem seguia ele, João estava numa posição elevada. E eu pensando assim, se fosse eu no lugar de João, qual seria a minha resposta? A de João foi direta. Eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias, eu não sou Elias, né? Eu apenas vim para preparar o caminho. Mas e se fosse eu? Como que eu me apresentaria? Será que eu conseguiria ser como João? Convicto, não deixar que o orgulho, né, a exaltação própria subisse sobre mim e quem sabe eu ali me balançar para dar a resposta? Então, para mim, eu descreveria em cima da sua resposta, João era um cristão. Além de cristão, dirigido pelo Espírito Santo, ele era humilde. Ele não se exaltou. Ele disse, a resposta dele é como se dissesse assim, eu não sou nada. Eu sou só alguém que está preparando o caminho de alguém muito, muito importante. E o negócio era tão interessante que aí a lição de domingo comenta, né? Que alguns judeus da época, eles esperavam 2 messias, né? Um sacerdotal e um real. Então, eles criavam assim tanta crença, tanta coisa que atrapalhava o verdadeiro sentido, né? Bom, nós estamos caminhando aqui para a parte de segunda-feira, o Cordeiro de Deus. Tem a ver com a gravura lá que a gente viu lá no início, né? E aí diz que João, ele declara claramente, né? Quando perguntaram para ele, você é o Cordeiro, você é o Messias. E aí quando João se depara realmente com Cristo, o que João fala? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? O que dá para a gente tirar disso aí, Roberto? O que
que essa declaração, a profundeza dessa declaração, isso aqui é o cumprimento de uma profecia, o que a gente pode tirar disso aí? Muito bem, amigos. Muito bom esse comentário aí do Estênio, falando sobre o João, mas o João também, ele só conseguiu ver Jesus como Cordeiro porque o Espírito Santo havia revelado para ele. Agora pensa, o Espírito Santo, ele está disposto a fazer revelações para todos os seres humanos, todos. Porque João conseguiu ver e alguns rabinos também que eram da época não conseguiram ver. Então, nós precisamos ter essa postura de João, de ter um coração aberto para as revelações que Deus dá. As revelações de Deus são progressivas. Mesmo João vendo Jesus como Cordeiro nessa hora, o Cordeiro de Deus, e ele viu que ele era o Messias, ainda não tinha toda a revelação de Jesus Cristo. Ele precisou dessa caminhada até o dia da morte dele, para ele entender mais de Jesus. Mas essa revelação aqui, nesse próprio texto que a lição apresentou aí, vai dizer que o Espírito Santo tinha falado para ele: quando você vê esse sinal, pode saber que é ele. E aí o que João faz com essa informação? A hora que ele vê, ele proclama. Então, à medida que a gente vai ter uma revelação de Deus, nós devemos proclamar. É isso que Jesus quer com a sua testemunha. Então, até no Atos 1, verso 8, fala assim, que nós devemos ser testemunhas de Jesus. Como é que a gente pode ser testemunha? Naquilo que a gente sabe. Nas informações que a gente não sabe, a gente não precisa falar nada. Mas naquilo que Deus já te deu, você tem que avançar e falar. Aí, quando ele viu Cristo, ele falou: eis aí. E aí, segundo a gente vê o relato, os discípulos, né, foram lá, vamos segui-lo. E foi assim que aconteceu. Chegou mais gente aqui na nossa transmissão, o Josemar. Josemar sempre está aqui na igreja, né? Está aqui acompanhando hoje. Seja bem-vindo. A minha sogra, Marta, deve estar lá na fazenda. Muito bom dia. Ruth Andrade também está nos acompanhando. Que vocês sejam todos bem-vindos na nossa classe da Escola Sabatina. Aí na parte de terça-feira falou sobre os 2 discípulos de João. O interessante que a gente comentou ali na classe é que João ele não recebeu para ele, né, nenhuma adoração, nenhuma exaltação, e ele preparou tão bem os discípulos que quando eles foram apresentados para Jesus, eles não tiveram dificuldade de seguir a Jesus, né? A maioria deles era o discípulo de João e se tornaram de Jesus. Vocês acham que isso realmente tem a ver com o que João fez, o que ele tinha que ter feito mesmo, bem feito? Esse entendimento que os discípulos tiveram foi porque João preparou o caminho bem preparado? O que vocês gostariam de nos ajudar nessa parte aqui? Essa parte aqui a parte de terça-feira fala sobre os 2 discípulos, né, de João. Quando eles são apresentados para Jesus, João apresenta para Jesus, eles imediatamente passam a ser discípulos de Jesus, né? A pergunta que eu fiz aqui para nós isso é porque João preparou bem, fez o que ele tinha que ter feito bem feito? O que vocês acham? Mas achei importante. Já está ligado. Achei importante a palavra que ele falou ali, que a pessoa deve ser testemunha daquilo que a gente sabe, né? E achei muito importante ele falar que eles foram chamados para ser testemunha e que a pessoa deve ser testemunha naquilo que a gente sabe. É uma frase assim que me chamou muita atenção, eu estava aqui pensativo sobre ela em todo segmento da vida. Até em áreas de, juridicamente, você vai ser chamado para ser testemunha num fórum, né, num tribunal de justiça, e as pessoas começam a inventar, começam a querer se exaltar ou falar o que não viu, né? E ele falou uma palavra muito importante, aí, que a gente deve ser testemunha naquilo que a gente sabe. A gente sendo testemunha no que a gente já viu ou sabe, né, é muito importante. E também estava olhando aqui essa gravura aqui, eu achei importante, quando a imagem aqui mostra o João Batista desenrolando um tapete para alguém que está chegando num palácio, né? E me chamou a atenção, assim, que no que ele estava fazendo aqui, era como se tivesse um grupo de pessoas desbravando uma mata, abrindo uma estrada para
uma terceira pessoa que viesse atrás, né? Então a gravura chama a atenção nesse sentido e no sentido de que ele também falou, eu não sou, né, o Messias que vocês aguardam, né? O Messias é o que vem depois de mim. Então achei importante isso aí, essa explicação aí. Legal. Eu vejo assim, ó, esses dois que estavam com João, certamente eles estavam atrelados às profecias do Antigo Testamento. Quando João falou e eles acreditaram no testemunho de João, é porque eles já estavam ligados na Bíblia, a Bíblia que eles tinham na mão. Então viram em Jesus o que João já estava falando há algum tempo. Então eles largaram João e foram em Jesus. E segunda lição, eles passaram o dia inteiro com Jesus e aí falou assim, imagina que dia incrível você ter uma audiência com o próprio Cristo. E esses dois ali, aí Jesus revelou mais alguma faceta do seu caráter para esses dois. Lendo a lição, você vai perceber que havia, assim, um tipo de incredulidade. Não é fácil, gente. Se nós estivéssemos no cenário lá, e esperando, aguardando um salvador, um libertador, aguardando alguém que podia nos salvar de uma opressão que a gente estava sofrendo, aí aparece um, e eles dizem que é ele. Peraí, vamos averiguar. A gente faz isso ou não faz? A gente vai fazer isso. Qualquer um de nós vai fazer isso. Então eles foram averiguar. Quando eles foram ver, eles tiveram maiores surpresas, porque Jesus deixou escapulir dele, da pessoa dele, maiores revelações para esses dois. E aí, certamente, eles firmaram mais a fé em Cristo. Às vezes eu fico aí comparando a vida de João, né, com esses dois discípulos. João, ele, como Deus, né, prepara todo ser humano desde o ventre. Deus estava preparando João desde o ventre. E assim, naquela época de João, para uma pessoa se deslocar de uma cidade para outra, o caminho era bem devastador, bem dificuldade. E tinha dificuldade das pessoas sair de uma cidade para outra para poder levar o evangelho. E nisso, naquela época, eles não tinham o quê? Eles não tinham a palavra igual nós temos hoje. E João quer dizer, João já era preparado, já estava preparado para quê? Para poder abrir os caminhos, para poder levar a mensagem para aquelas pessoas. E eu vejo, comparando João, daquela época de João, eu vejo nós. Quando Deus ele quer levar o evangelho para as pessoas, ele prepara, ele chama aqueles que quer. Tem gente que fala assim, não vou fazer isso não, porque eu não estou preparada. É Deus que prepara. A gente só tem que aceitar. Ele que capacita a gente. Ele vai abrindo os caminhos. Para quê? Para que nós tenhamos o mesmo exemplo de João, o mesmo exemplo desses dois discípulos. Ele preparou João para mostrar quem era o Cordeiro. Preparou esses dois discípulos para mostrar um para o outro, né? O verdadeiro Messias. E assim, ele de hoje, ele está preparando a gente. Ele prepara, ele dá, né? Nós temos a palavra, nós temos a mensagem. Basta o quê? Basta nós ter que estar em comunhão com Cristo. Estar estudando a palavra de Deus para que Ele possa, né, preparar a gente para que a gente possa levar tudo aquilo que nós aprendemos para as pessoas que não conhecem. Verdade. Muito bom, Viviane. Aqui indo para a parte de quarta-feira, essa parte aqui de Filipe e Natanael. Eu fico imaginando, irmãos, a gente até comentou na classe ali, por exemplo, Filipe chega com Natanael, encontra Jesus e diz, a gente encontrou o Messias prometido, né? E olha a resposta de Natanael. Natanael falou o quê? André falou Messias. E Natanael respondeu como? Gente, olha só. De Nazaré pode vir alguma coisa. Imagina que você chega num local, né? E eu falo assim, essa aqui é a minha amiga Viviane, lá de Formosa. Aí a pessoa diz assim, mas lá de Formosa pode vir alguma coisa boa? Né? Olha a crítica que Natanael jogou em cima de Jesus, né? E a gente vai ver ao longo da lição aqui como é que foi a resposta de Jesus para Natanael.
E aí eu gostaria que Stênio falasse alguma coisa sobre isso aqui. Esse episódio aqui, essa resposta de Natanael, a resposta de Jesus, o que a gente pode tirar desse episódio aqui? A gente estava falando aqui, até Roberto mencionou, Luiz, sobre a questão da dúvida, né? É errado termos dúvida? Não é errado termos dúvida, né? Errado é ter dúvida e não correr para solucionar a sua dúvida, né? Então a gente encontra duas pessoas, Filipe e Natanael. A princípio, Natanael leva a entender que ele teve o quê? Ele teve dúvidas, né? E Filipe, será que Filipe não teve dúvida? Eu fiquei me questionando durante o estudo da lição. Mas veja só, um ponto importante na vida de Filipe é que quando ele encontra o Messias, o que ele faz? Ele guarda só para si? Não. Ele fala assim, eu preciso falar para os outros que eu encontrei quem? Aquele que era mais esperado. O Messias era o mais esperado na história. Então, se eu encontrei, eu preciso levar ele para as outras pessoas. É óbvio, até foi surgida a pergunta lá na classe, lá o seguinte, dos professores. A gente fala de Jesus para pessoas, a gente faz o trabalho de Filipe, mas só que tem muitas pessoas que duvidam, não aceitam, não crê. E a gente ainda comentou, o nosso papel é levar a mensagem, é levar o Messias às pessoas. A gente pode encontrar dois tipos de pessoas, o que não aceita, o desiste e não quer, mas podemos encontrar o Natanael, que vai ficar suspeitando, mas espera aí, será que é mesmo? Está vindo de um lugar onde a gente não espera nada de bom daquele lugar, né? Mas o nosso papel é o quê? É levar a mensagem, né? Natanael, houve um momento em que tudo foi o quê? Tudo foi esclarecido para ele. Ele então entendeu, dentro do contexto da lição, que Jesus era o Messias. Aqui, irmã Lucelma, menciona assim, ó, que o preconceito cega os olhos, impedindo-os de ver como as pessoas são. A senhora acha que isso é verdade, irmão? O preconceito pode cegar, isso ainda pode acontecer nos nossos dias? Pode sim, né? Só na época de Cristo, até hoje também, o preconceito existe até hoje. E eu sei porque muitas das vezes, dependendo assim, quando eu vou falar da palavra de Cristo, aí as pessoas olham assim e falam assim, vem um crente, entendeu? É porque as pessoas também, às vezes, não entendem que ser crente é alguém que confia em Deus, é temente a Deus. Aí as pessoas, assim, hoje ainda tem esse preconceito ainda. Então, ô Cleito, sobre o preconceito, tem um capítulo no livro Desejar Todas as Nações, Barreiras Derribadas. E foi o próprio Cristo que derrubou as barreiras, ele entrando em outras nações, indo nas Cirofenícias, os gregos e tudo. Tanto as pessoas podem ter preconceito de nós, como nós podemos ter delas. Por exemplo, se nós formos conversar com um espírita, a gente sabe que ele é um espírita praticante, como é que é a nossa reação para conversar com ele? A gente não pode ter preconceito. Então a lição está ensinando sobre o preconceito. O Natanael teve em relação a Jesus por causa da origem dele. Também não podemos ter, independente do que a pessoa creia, o segmento que ela está, ou a posição financeira, se é pobre ou se é rico, ou se é doente ou se não é. Isso tem que ser quebrado da nossa cabeça. Nós não podemos ter barreira para nos aproximarmos de qualquer pessoa que seja. Qualquer ser humano que seja um político corrupto, ou seja, um religioso muito bom, né? Qualquer um dos dois, nós devemos aproximar deles. Seja um bandido lá da cadeia, ou seja uma criancinha que a gente vê na rua, nós não podemos ter preconceito. Então, quando se fala de preconceito, não só o que acontece conosco, mas o que talvez a gente pode ter com outras pessoas. A gente tirar isso da nossa vida. Em Cleito, eu achei interessante também aqui, porque veja só, quando Filipe convida Natanael, e ele tem todo esse preconceito, essa dúvida, mas o que ele fez? Ele não ficou com ela para si. Então ele foi até Jesus. Mas por causa do amigo, né? Por causa do amigo. Foi lá e trouxe ele. Justamente. Talvez por conta dele ele não viria. Às vezes ele não iria, né? Aí outra coisa que eu vejo, você vai continuar falando, outra coisa que eu vejo, Jesus, de tudo que ele era, também ele era estrategista. Por que estrategista? Porque ele usou a melhor ferramenta que se tem para falar de si mesmo, que se chama pessoas. Então, se a gente quer, por exemplo, promulgar alguma coisa, você tem que usar a gente.
Você usa as mídias sociais, você usa uma televisão, você usa um panfleto para fazer comercial. Mas o melhor comercial que se chama, e também o pior, se chama pessoas. Por exemplo, se eu sei uma coisa negativa do Cleito e saio falando dessa coisa negativa, isso aí propala de uma maneira assustadora. Mas se eu falo uma coisa boa dele também, propaga de uma maneira assustadora. Então, o André foi lá, falou para Felipe, falou para Natanael. Aí agora, se eu converso que você ia... Sim, mas é justamente nessa linha, porque mesmo vamos supor, mesmo Felipe sendo seu amigo, ele ainda tinha toda a possibilidade de dizer assim, não, eu não vou. Não quero ir. Né? Não vou. Mas ele tomou a decisão. Mas ele foi. E o que às vezes precisa hoje é as pessoas tomar a decisão e ir até Jesus. Né? Porque quando ele chega diante de Jesus, o que acontece? Jesus começa a elogiar ele. E ele fala assim, mas peraí, esse homem me conhece de onde? Ele está falando coisas que... mas como é que o senhor por que o senhor está dizendo isso aí? E agora ele começa a interrogar. E Jesus disse, olha, é como se Jesus dissesse assim, olha, eu te conheço muito bem. Lembra do pé de figueira? Lá debaixo da figueira. E eu imagino, quem sabe, Natanael pensando assim, mas peraí, ninguém sabe dessa figueira. É o lugar de eu orar, é o lugar onde eu encontro com Jesus. Então, se ele está falando da figueira, então ele é o Messias, porque é o único, então, que pode conhecer algo que está além da visão humana. Eu acredito também que o contexto de tudo isso aí, o que faz um acreditar o outro é a amizade, é o convívio, porque, querendo ou não, eles tinham uma amizade, eles tinham uma aproximação. Então, para que o Felipe levasse a Natanael, para que ele acreditasse, era o convívio que eles tinham junto, era a comunhão que eles tinham junto, que fez com que se deixasse ir, né, levar para ele os conhecimentos, levar para ele os ensinos de Jesus. Então, muitas pessoas, eles observam o que é a gente. Eles observam tudo na gente, porque a maior pregação da gente, pregação que a gente pode dar é a nossa vida, igual o Roberto falou. Então, se eu não tiver comunhão, se eu não tiver vivendo conforme os princípios, conforme o que Jesus ensinou, como eu vou tentar convencer o outro de acreditar? Da mesma forma que um levou o outro, a gente tem que levar o que as pessoas... Viver conforme a Bíblia, para que depois a gente possa levar as pessoas até a palavra de Deus, até o estudo da palavra. Para quê? Para que as pessoas acreditam o que realmente a gente está falando. Quem mesmo a gente quer apresentar. Não só na palavra de Deus, mas também na nossa vida. Verdade. É verdade. Eu antes, eu achava que eu conhecia Jesus. Mas, para falar a verdade para vocês, eu comecei a conhecer Jesus mesmo. Foi de um ano para cá. Antes, eu achava que eu sabia tudo, né? Mas hoje eu vejo que eu estava totalmente errada, enganada. Eu vivia de tradições. Hoje eu vejo que eu mudei. Eu vejo muitas pessoas falando assim, nossa, como ela mudou. Ela está mais forte, ela está diferente. Eu sinto, porque eu conheço Jesus. Glória a Deus, irmão. Um outro comentário que eu queria fazer sobre o Natanael é que, à medida que nós vamos a Jesus, aí eu estou pegando a experiência dele, aquilo que eu comentei antes, maiores revelações Deus dará dele para você. Então, se você separa um tempo para buscar Jesus, você pode ter certeza que você vai sair beneficiado daquele lugar. Quando Natanael veio e ele falou da figueira, porque aí o Stênio colocou muito bem ali, e o Desejado de Todas as Nações confirma isso, ele estava orando, pedindo uma luz sobre a solução daquela situação que eles viviam, que era uma situação difícil. Se nós estivéssemos lá, nós não íamos querer ficar naquela situação de opressão de um povo sobre o outro, né? E ele estava orando, pedindo luz sobre o Messias. Ele queria. Aí quando ele bateu um papo com Jesus, Jesus falou, quando você estava lá, eu te vi. Jesus revelou o que estava no coração dele. Só ele e Jesus sabia disso. Só os dois. E aí ele falou assim, não tem jeito de não ser o Messias. Aí ele se debruçou em Jesus. Então Jesus, ele vai fazer grandes revelações para nós à medida que a gente o buscar. Se nós buscarmos, ele vai falar para você. Com certeza absoluta.
Eu queria só complementar em cima disso do que o Roberto está comentando. Eu sei que o nosso tempo aqui está acelerado, mas os outros dois discípulos de João, a gente vai ver a mesma coisa. Jesus passou, João fala para os discípulos, olha, eis aí o Cordeiro de Deus. O que aqueles dois discípulos fizeram? Eles seguiram Jesus, mas eles estavam plenamente conscientes de que aquele ali seria o Messias? Não, havia dúvida neles também. Né? O tanto é que Jesus começa a fazer algumas perguntas para ele. O que vocês querem? Vocês estão procurando quem? Né? E aí eles dizem assim, o Messias, o Rabi, né? Aonde o senhor mora? E eles fazem a pergunta para Jesus, aonde o senhor mora? E eu fiquei pensando assim, por que dessa pergunta? O que tem a ver essa pergunta, quem sabe, com a dúvida que havia na mente deles se era o Messias ou não? Se a gente olhar para o contexto daquela época, a gente pode encontrar duas questões sobre o Messias. Não vou dizer questão, duas aceitações do Messias. Na mente do povo, eles aceitavam um Messias rico, poderoso, que viria para ser rei e libertar eles do poder romano, da parte política. Na mente de João, era outro Messias. Quem era o Messias? O Cordeiro. O Cordeiro que tira o pecado do mundo e viria para morrer e salvar a humanidade. Eu imagino que aqueles dois discípulos de João, quando seguiram a Jesus, eles pensaram assim, será que é o Messias mesmo? Vamos procurar aonde ele mora? Mas por que procurar onde ele mora? Porque na mente daqueles dois homens, o Messias não era o que estava na mente dos outros judeus. Poderoso, rico, que teria uma casa linda, confortável, não seria isso. Então quando eles procuram assim, aonde o senhor mora? Jesus disse assim, venha, vem ver. Aí há duas coisas. Primeiro, o que eles viram? O que Jesus mostrou para eles? Será que Jesus levou eles na casa dele mesmo, literal? Ou será que Jesus levou eles debaixo de um pé de árvore, onde era acostumado a orar e ter o encontro com o Pai? Né? A verdade é que aonde Jesus levou eles olhou e entenderam assim, esse é o Messias. Porque o que ele está mostrando para nós não é uma casa luxuosa. Também não era uma pessoa comum. Justo. Não é um lugar bonito, não é o que está na mente das pessoas. É o que o verdadeiro Messias é. Uma pessoa humilde, uma pessoa simples e o verdadeiro Salvador. Então, ali o contexto mostra assim, ó, que eles passaram o dia com Jesus. E outras coisas mais, como o Roberto mencionou, foi o quê? Foi revelado. O que nós precisamos hoje? Tempo com Jesus. É irmos à casa de Jesus, pode ser debaixo de uma árvore, pode ser aonde for. É encontrar com Jesus e passarmos pelo menos um dia com Ele. E aí eu vou para a citação de Ellen White. Pelo menos 1 hora por dia nós deveríamos meditar na história da redenção. Porque com isso eu vou conhecer melhor o Messias. Eu vou saber quem Ele é. E eu vou ter um laço de relacionamento com Ele que nada vai criar dúvida na minha mente. Então, por isso que você mencionou, o contato, o relacionamento, estar junto com Jesus é importante. O problema é que o tempo hoje, ele suga a nossa vida. O trabalho, o tempo vai embora e o nosso tempo com Jesus fica o quê? Fica pequeno. Eu ainda mencionei na classe do professor Lee Cleito, lembra? Por que o sábado? O sábado é justamente esse dia que Jesus precisa que eu esteja lá na casa dele, junto com ele, para mim conhecer melhor ele, relacionar melhor com ele. Então é muito importante esse nosso relacionamento com Jesus. O importante isso aí que o senhor comentou aí, é sobre a dúvida. E outro fator importante é quando o Cleito e o Roberto falou sobre o preconceito. Eu observo aqui que hoje o pessoal do mundo, assim, eles julgam muitas pessoas pela aparência, sem saber quem é a pessoa ou de onde que veio. Hoje não é mais assim, mas antigamente pessoas aqui no Brasil mesmo tinham um preconceito danado. O pessoal do Sul tinha preconceito com os nordestinos, né? E assim vice-versa de vários estados. A mesma coisa acontece com a religião. As pessoas julgam muita pessoa pela aparência e pela religião que ele segue. Às vezes você chega num determinado lugar, igual essa semana eu cheguei num lugar aqui na BR-020, era para Monharia, e quando eu parei, uma senhorinha falou, não, ainda bem que o senhor chegou aqui, porque eu estou querendo comprar um mel e o senhor vende mel. E eu fui na igreja e o padre me deu uma gotinha de mel, de uma santa que chorou mel, e ele falou que isso era multiplicador. Ainda bem que o senhor chegou aqui. E veio na maior alegria do mundo, comprou mel, chamou para tomar café e tudo. E eu estava com outra pessoa, e a pessoa falou, não, mas a pessoa está errada. Como é que ela faz isso? Eu falei, mas não cabe a nós ser preconceituoso com a outra pessoa, com a religião dela, né?
Se ela tem fé na religião dela, se ela acredita, eu sou no comércio dela, cheguei, sou viajante, sou forasteiro, não cabe a mim criticar ela e nem ser preconceituoso com ela. Até mesmo porque nós temos 36 mil religiões no mundo, e de todas essas religiões vai sair pessoas que serão salvas, que vão para o céu, né? Nós não somos o dono da verdade e não podemos discriminar ninguém. Eu achei muito importante essa parte quando fala da discriminação de pessoas por causa de religião, né, do que ela segue, da fé delas. Achei importante isso aí. E vi também que essa lição aqui, para quem quer, eu não estudei, mas para quem estuda aqui só um texto desse aqui, você tira muitas lições de vida e você aprende muito com ela. Não só no segmento das religiões, mas para o segmento da vida de modo geral. Muito bom, Germi. Então, aqui nessa parte que falou sobre Natanael, Jesus falou uma coisa interessante, até mencionei lá na introdução da lição, né? Que Jesus disse, agora porque eu falei que eu te conheci lá na figueira, você crê, né? Mas bem-aventurado aqueles que não me viram, que não falaram comigo, e que somos nós, né? Vamos indo aqui já para o final do nosso estudo, a gente tem aí uns 8 minutos, essa parte aí do testemunho de Nicodemos. Essa história de Nicodemos, irmãos, a gente tira tanta lição dessa história, né? E eu gostaria que vocês nos ajudassem aí. Por que Nicodemos procurou Jesus? Quem era Nicodemos? O horário que ele foi procurar Jesus ali. Jesus, quem sabe, não sei se foi um pouco duro com Nicodemos na resposta ali. O que vocês gostariam de comentar nessa parte aí? O testemunho de Nicodemos, que foi mais um, né? Até agora nós estamos falando das pessoas comuns, né? Pessoas igual a gente aqui, trabalhadoras, pescadores, gente comum, né? Até o João Batista, que era já um profeta, ele ainda era comum, né? Porque era de uma família simples. Mas agora a gente está falando aqui de um homem da alta sociedade, um alto escalão. Ele era, vamos dizer assim, um membro do Supremo Tribunal Federal, seria esse. Então, quer dizer, até agora, se chegasse um cara desse aqui, não é normal, é um cara que a gente ia olhar com um olho diferente para ele. Então, Nicodemos era esse homem. Então, ele era membro do Sinédrio, alto nível. Mas também tinha posses, né? E esse homem, ele teve um contato com Jesus no templo, quando Jesus estava expulsando os cambistas do templo. Isso impressionou ele demais. E ele isso não deixou o coração dele quieto. Mas ele não podia se declarar, porque ele falou assim, só pode ser alguém fora do comum para fazer isso. Mas ele notou alguma coisa de boa nesse homem, que era Jesus Cristo. Então ele falou assim, eu vou ter uma entrevista com ele, mas não posso ir de dia, né? Se eu for de dia, queima meu filme aí. Se eu for de dia, vai ser ruim. Aí foi escondido, de noite. Imagina essa cena. A história de Nicodemos é tremenda, é linda. Porque muita gente está por debaixo dos panos, está escondida, querendo servir a Jesus, querendo vir para essa igreja, mas ele não pode tomar posição ainda. Mas quem sabe nós podemos ir lá falar para essa pessoa, falar do amor de Jesus para essa pessoa. Quando esse homem tem um contato com Jesus, ele não resiste. E aí a gente sabe a história. Mas no contato com Jesus, Jesus foi no âmago. Não dava para ficar com embromação. Não dava para ficar assim, era de noite. E não dava para eu ficar assim, Nicodemos. Não, Jesus foi ao ponto, o que precisa. E aí é uma coisa que a gente aprende de Jesus. Jesus, ele atende a necessidade do ser humano, não o capricho do ser humano. Então eu estou falando assim, eu quero uma casa. Realmente você precisa de uma casa? Eu queria ganhar na Mega Sena. Você precisa da Mega Sena? O que Jesus te atende é no que você precisa. O que realmente você precisa? Jesus foi no coração de Nicodemos, o que ele precisava? De salvação. E era isso que Deus deu para ele. Ele precisava de Jesus na alma. Ele precisava do Espírito Santo. Foi isso que Jesus deu para ele. E é assim que ele vai fazer com a gente. Eu vejo também, irmãos, nessa questão da lição, nessa atitude de Nicodemos, e olhando, o que as pessoas, quem sabe, se alguém tenha visto ele indo de noite procurar Jesus, será o que passou pela cabeça das pessoas, né? Porque nós, seres humanos, hoje, nós temos uma agilidade tremenda para julgar as pessoas, né? Você vê alguém fazendo uma coisa e você apontar. O homem era alguém do Sinédrio, o homem era conhecedor da lei, o homem tinha uma fama tremenda ali naquele local.
e agora vai procurar Jesus, quem sabe já seria um escândalo para muitos, e além de procurar Jesus, vai escondido. Quem sabe muitos dedos foram apontados para ele, quem sabe eu imagino, porque nós somos ágeis hoje em julgar as pessoas. Mas agora você vai para o final da história. Jesus na cruz. Quem foi tirar Jesus da cruz? Tremendo isso. Por isso que vamos supor, a gente tem que ter muito cuidado quando as coisas acontecerem, de não apontar o dedo. Porque Jesus transforma a vida de pessoas, né? Jesus, quando ele entra na vida da pessoa, ele transforma. Então, nós temos que parar um pouco e pensar antes de começar a criticarmos ou falarmos dos atos de algumas pessoas. Porque a história, ela é o quê? Ela muda. E se ela mudar e eu apontei o dedo, eu posso sair envergonhado dessa história. Olhando aí para a história aí, olhando aí para a história de Nicodemos, e antes, quando eu conheci a história de Nicodemos, eu ficava me perguntando isso, né? Por que que ele foi procurar Jesus à noite? Eu tiro muito, assim, por mim. Eu olho, não assim como o olhar de vocês, para não ser julgado. Por que que ele procurou Jesus logo à noite para ninguém ver? Eu olho assim, como Jesus era rodeado de pessoas, né? Muitas pessoas. Eu acredito, pelo conhecer dele, que Nicodemos tinha, ele tinha dúvidas. Também que ele tinha dúvidas. E se ele tinha dúvidas em alguns pontos, o que ele pensou? Eu preciso procurar a pessoa certa para tirar essas dúvidas. E para me tirar essas dúvidas, que ele, assim, colocando no lugar de Nicodemos, e para ele tirar essas dúvidas, ele precisava de ir num horário, num lugar, onde que ninguém atrapalhava ele e onde que ninguém, assim, atrapalhasse, não tirar o foco. E eu acredito também que o Espírito Santo de Deus já estava trabalhando. Por mais que o Nicodemos conhecia, era o conhecedor da lei, ainda tinha coisas que ele não sabia, ele precisava tirar dúvidas. Então, por ele conhecer, ele precisava tirar dúvidas, e o Espírito Santo também trabalhou no coração dele, para que já sabia a necessidade que ele tinha, qual era a precisão, como o ponto da salvação. Então, a busca que ele tinha mesmo é mais para tirar a dúvida naquele ponto que era só Jesus que poderia tirar essa dúvida do coração dele. E para que ele buscasse Jesus no momento, numa outra hora, era mais também para que ficasse mais claro, né, para ele poder entender o contexto de tudo com mais facilidade. Muito bem, Viviane. Então, irmãos, a gente está chegando ao final da nossa lição aqui. Estamos aí com 20 pessoas que estão nos acompanhando aí. O irmão Salomão Góes, a irmã Aparecida Lamonier, a Vanessa Montalvão, a Cleusa Vitor, irmã Maria Elza, Marcelo Mendonça, a Cleide Vieira, o Eduardo, o Valnei Batista, o Josemar, Marta Dias e Ruth Andrade. Mônica de Souza também está conosco nessa manhã. A gente quer agradecer vocês por ter nos ajudado aí na lição. A gente está chegando ao final. Eu gostaria que Stênio e Roberto fizessem aí 1 minuto, um resumozinho aí, um fechamento às considerações finais da nossa lição. Vou rapidamente aqui no minuto, ainda pegando o ponto de Nicodemos, Deus ele não fica olhando para a carga religiosa que você tem. Ele olha para o que você precisa. Então, eu comecei comentando isso já anteriormente. Mas o que Nicodemos precisava era de Jesus na alma. De tudo que Jesus falou para Nicodemos, ali falando do trabalho do Espírito Santo, de tudo, ele mencionou um texto lá do Antigo Testamento. Ele diz assim, ó, como uma serpente foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, e eu atrairei todos a mim mesmo. Quando Nicodemos viu Cristo ser levantado, ele reconheceu essas palavras. E nessa hora ele debruçou em Cristo. Na verdade, durante o ministério de Cristo inteiro, mas lá ele viu. Foi só quando Jesus estava pendurado, ele viu ele como Messias. Antes não. Mas na hora que ele viu ele pendurado, ele viu as palavras dele e entendeu
essa referência que Jesus fez. Então, às vezes é no lugar pior que você vai encontrar Jesus. E Nicodemos encontrou um Messias lá na cruz. 1 minuto, Stênio. Então, eu concluiria dizendo o seguinte: essa história que nós acabamos de ver essa semana, ela tem tudo a ver com a nossa história hoje. Nós estamos vendo história de testemunhas que testemunharam a favor de Jesus. Essas testemunhas se foram. As testemunhas real hoje é quem? Nós somos os testemunhas de Jesus hoje, entendeu? A questão é, naquela época, as pessoas estavam buscando um Messias para solucionar o problema deles terreno. Os problemas deles aqui, o povo vivia sofrendo com Israel e queria ser sofrendo com Roma e queria ser libertado de Roma. Hoje, qual é o Messias que o povo está buscando? E eu ainda comentei lá na classe, às vezes, muitos de nós estamos buscando um Messias simplesmente para solucionar o nosso problema de saúde, o nosso problema familiar, o problema conjugal, a solução para a falta de emprego. Não que não devemos buscar esse Messias, mas o Messias mesmo que precisa estar dentro de nós é aquele cordeiro que tira o pecado do mundo. Porque muitos de nós, às vezes, buscam esse Messias para solucionar os nossos problemas e quando soluciona, nós esquecemos dele. Nós precisamos encontrar o Messias, o cordeiro. E ao encontrar o cordeiro, nós temos que ser para o mundo as testemunhas desse cordeiro. E é através das nossas atitudes, da nossa convivência que nós vamos mostrar esse Messias para as pessoas. Meus irmãos, quero agradecer vocês por ter estado conosco nesta manhã. Agradeço a todos que estiveram, em especial ao Roberto, que está conosco nesta manhã, e vamos orar. Santo Deus e Pai, a nossa gratidão ao Senhor por mais uma escola sabatina que está terminando. Pedimos ao Senhor que seja com os irmãos que estão nos acompanhando através da transmissão, que no próximo sábado possamos estar aqui novamente para estudar o tema da nova semana. Nós oramos em nome de Jesus.